Forte abraço aí para todos os amigos que nos acompanham hoje na nossa primeira edição do LiveCon, um evento aí para dar um alento aos fãs de cultura nerd que curtem muitos eventos, mas que infelizmente, por conta da questão do coronavírus, acaba que a gente tem que se adaptar a novos tempos. E esse evento online ele tenta trazer um pouquinho do gostinho aí de quero mais dos eventos de cultura nerd. E aqui comigo, nesse primeiro painel aqui, o painel de Star Wars, a gente vai confabular, a gente vai fazer aqui nossas teorias malucas de Star Wars. Me acompanhando aqui, nós temos o Paulo Ruela. Manda olá pra galera aí, Paulo. Do nosso fã-clube aqui, nosso fã-clube de Star Wars aqui, o Aliança Império. Temos aqui também participando com a gente o Ulisses. Manda um salve aí, Ulisses. E aí, galera? Rafael Studert. Eu sempre erro seu nome, Rafael. Mereço tudo bem, não tem problema. Meu pai também erra. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo do lado de lá da força? Não sei qual é o lado que vocês estão da força. E com a gente aqui também Fernando Caruso. Salve, Fernando! E aí, galera? Juntos e separados, mas com a força o tempo todo. E assim, galera, aqui não vai ser uma entrevista, a gente vai meio que fazer um debate. E aí, mas a primeira pergunta central do negócio episódio fechou aí a saga, a nova saga do filme. Quem gostou e quem não gostou, daí, quais são qual é o futuro? Começa falando pra gente aí, ô Paulo. Ele pega logo. Parece que é o único ser humano vivo que eu conheço que gostou. Pois é, foi o que eu falei antes, a gente começou a conversar. O meu gostou é um gostou com várias reticências. Eu acho que podia ter sido muito pior. Os caminhos da Disney são sombrios, tal qual o lado negro da força. Então, sempre pode ser pior. Foi um final melancólico, porém razoável para a linha de raciocínio que eles queriam dar. Ficou esquisito, muita coisa sem explicação. Se eles aproveitarem isso em spin-offs, em microséries, talvez tenha algum sentido. Mas todo mundo continua preferindo a trilogia clássica, eu também, não tem jeito. Todo Ulisses, mundo não iria. O que você tem a falar do episódio 9, Ulisses? 3, 6, 9. Tá, é o último. Cara, eu achei legal, mas tem vários problemas ali, é aquela coisa. O Paulo falou também, cara. Podia ser pior, mas não sei, eu não gostei de algumas coisas. Eu não gostei do inimigo ser o Palpatine de novo e tal, então isso eu fiquei com o pé atrás. Eu não gostei do destino também de alguns personagens, então, como saga mesmo, pra mim não ficou bem resolvido, não. Eu ainda queria ver. Eu veria mais um filme que dissesse pra onde essa história toda vai. Rafael, suas considerações do episódio 9? Eu gosto muito mais de Goonies, então assim, tem que assistir o Star Wars episódio 9 diante de tudo que foi construído anteriormente. Eu gostaria de ter visto 2 vezes Goonies do que ter visto o episódio 9. Mas assim, ok, eu entendo, foi um fechamento, né? É um trabalho gigantesco fechar uma saga. Mas o que é difícil, que eu conversei com meus amigos dos 3 Elementos, o que é difícil pra mim é que na mesma época a gente teve um baita fechamento de saga de 22 filmes, que eu acho que foi um comparativo que quase todo mundo instalou assim na cabeça, que foi o Ultimato, né? Eles conseguiram fechar tudo quanto é ponta e deixaram umas brechas para séries e etc. E, pô, foi tudo feito com maestria. E no caso do Star Wars, eu achei que foi pro que era. Eles podiam ter feito mais e podiam ter feito melhor. Além de cenas que ficaram muito parecidas com outros filmes, como o próprio Ultimato, né? Aquele final e tal. Enfim, eu achei que beleza, aconteceu, encerraram.
Podia ter sido muito pior, mas ficou muito aquém do que eu imaginava. Talvez tenha sido isso, talvez eu tenha colocado muita expectativa nesse fechamento. Caruso? Olha, expectativa? Eu confesso que eu não tive muitos problemas com relação a esse encerramento, porque eu não vejo nem um pouco o episódio 9 como um encerramento da saga. Eu vejo como um encerramento dessa trilogia nova. E eu não fui com essa expectativa. Eu entendo que isso é um erro meu, porque aparentemente é o encerramento da saga toda. E curiosamente, quando eu fui ver Guerra Infinita e Ultimato, eu também não fui com uma expectativa de que esse fosse ser o encerramento dos 22 filmes. E enquanto eu estava lá, eu tive essa sensação. Eles me passaram essa sensação, bem como o Stuart colocou, de pontas fechadas e tal. O episódio 9, eu não fui com essa expectativa, não fui esperando ver o fechamento da tampa de toda a saga Star Wars, até porque eu acho isso completamente ilusório, a Disney ser dona de uma franquia e a gente achar que eles não vão usar mais essa franquia. Cara, eu saí desse filme do episódio 9 pra ver Mandalorian e fui feliz da vida vendo Mandalorian, entendeu? Então, assim, Star Wars pra mim continua em aberto. E esse é um filme que, mesmo pra fechar, eu consideraria ele como um fechamento de tampa para esses personagens novos que são apresentados, a Rey, o Finn, o Poe. E mesmo esses personagens, eu veria mais histórias com esses três. Então eu acho que assim, é o fechamento da introdução deles. E aí agora a gente vai ter mais histórias para se guiar com eles e tal. Luke, Leia, Han Solo fazem participações ali, mas nem de longe esses 3 filmes novos, para mim, são filmes deles. São filmes centrados neles, são filmes que mostram, sei lá, que eles são personagens principais, né? Eles aparecem mais como personagens de apoio e quem tá carregando a trama é Rey, Finn, Poe, né? E meu problema mais com esse filme, que na verdade não é mistura entre problema e solução, é que eu não gostei mesmo do filme anterior, o episódio 8. O episódio 8 me deixou bem desagradado. E aí eu fui com a expectativa pro episódio 9, eu acho que bem mais baixa, e o episódio 9, pra mim, foi um alívio em relação ao episódio 8. Eu achei ele melhor do que o episódio 8, e eu vi também que os problemas desse episódio 9 estavam relacionados a tentar resolver os problemas que o episódio 8 colocou. Todas essas cagadas de... todo esse desrespeito que o episódio 8 teve com o episódio anterior, né, com o Despertar da Força, tudo aquilo de joga o sabre de luz pra trás, aí não, agora pega o sabre de luz pra dizer que isso é uma arma que precisa ser tratada com respeito. Caruso, você consegue só desculpa rapidinho, você consegue só baixar um pouquinho sua câmera? Não. Pra sua cabeça não ficar cortada. Subir. Eu abaixar. Mas, mais um pouquinho. Enfim, não prestem atenção na minha cabeça, prestem atenção na minha boca, no que eu estou falando. Eu acho que a gente vai ganhar muito mais com isso. Então, mas continuando, eu acho que o filme gasta muito tempo tendo que corrigir problemas do filme anterior, inclusive esbarrando na questão do vilão, como o Ulisses bem colocou, né? Eu não fiquei exatamente incomodado do Palpatine ser o vilão, mas eu entendo que ele tenha sido colocado ali justamente porque o vilão que foi apresentado no episódio 7 como uma promessa vamos ver como é que essa trama vai ser desenvolvida e tal, foi descartado como um sabre de luz no episódio 8. E aí, cara, como é que a gente faz pra no último filme dessa trilogia apresentar um vilão novo e resolver esse vilão novo? Cara, não tem como. A única solução qual é? Trazer o vilão antigo. E eu acho melhor trazer o Palpatine do que trazer o Darth Vader ou do que trazer o Darth Maul. Se é pra trazer algum vilão antigo, aí vamos trazer logo o Imperador e resolver essa questão aí. E dava pra mexer em alguma coisa no episódio 9 pra, de repente, dar essa sensação pro fã diferente, né? Porque o fã ficou com uma sensação de que podia ter mais.
que poderia ter sido feito diferente pra poder mudar isso daí, Teria que ter mexido no episódio 8, né? Tá achando no episódio 8 que foi o negócio. Ou não, podia ter investido no Kylo Ren como inimigo, como grande vilão. Adam Driver é muito bom. Faz sentido, Ulisses, faz sentido. Kylo Ren foi mal aproveitado no primeiro, absurdamente mal aproveitado no segundo, e teve um fechamento digno no terceiro, né? Continua mal aproveitado. Eu não achei ele mal aproveitado no primeiro, não. Um grande vilão, o cara matou o pai ali na frente do mundo, pô, deixou o Chewbacca chorando, isso faz o Chewbacca. E aí o cara vira tinha tudo pra ser um inimigo da série, cara. Fez coisas quase tão ruins quanto o Darth Vader. Tá bom, o Darth Vader matou um monte de criança. Mas, matou um monte de padawan. Mas, cara, ele tava no caminho. No 3 ele podia virar o vilão. Ou vilãozaço. Botou o capacete do Darth Vader. Você acha que faltou coragem da Disney pra poder assumir o Kylo como o vilãozão mesmo da série? Não sei se eles construíram pro cara ter a redenção dele como o Darth Vader teve, né? Mas a gente não sentiu ali. Ele tinha que ter virado mais vilão pra chegar no final e ter a redenção. Eu não acho que tenha sido falta de coragem, não, cara. Eu acho que rolou mesmo uma bagunça, né, cara? E aí foi um dos poucos momentos em que eu vi a Disney parecendo a Warner. Tipo, uma confusão ali, aí troca diretor, porra, o roteiro, caralho, agora tem o outro roteiro, tem que resolver o roteiro do outro, enfim. Será que o Snyder tá por trás disso tudo? Pode ser. Aí eu sou grande vilão. Uma participação especial do pessoal do DC. E assim, o futuro agora do Star Wars, o que seria? Quem a gente vai esperar mais tantos anos para poder vir mais uma saga de 3 filmes? Você acha que a família Skywalker de alguma forma vai continuar? Vamos dar uma confabulada aí. Futuro de Star Wars. Bem, acho que é muito difícil a gente falar do futuro de Star Wars antes da gente discutir o futuro do planeta Terra. A gente não sabe como é que as pessoas vão voltar a filmar, né? Senhor dos Anéis parece que vai rodar a série na Nova Zelândia, que é um lugar onde eles conseguiram eliminar o vírus completamente. Então, assim, tudo isso eu acho que atrasa qualquer plano mais pra frente. Mas, assim, não tenho dúvida de que os filmes voltam. Eu tenho dúvidas em relação a mexer na família Skywalker. Eu acho que talvez... Eu acho que seria melhor para todo mundo deixar eles quietos por enquanto, deixar isso respirar um pouquinho. Se for voltar com um descendente, voltar com... tem aquela série de quadrinhos que eu gosto muito, que é o Legacy, né, que é com o tataraneto do Skywalker, do Luke Skywalker. Eu acho que tem caminhos para você introduzir esse personagem depois que você tiver seguido ou apresentado personagens novos, interessantes. Aí você apresentar alguém que fala, meu nome é Cade Skywalker, e a pessoa fala, ih, caralho, no final, beleza. Mas eu acho que é melhor deixar quieto um pouquinho essa família Skywalker e investir na força da franquia, do universo como franquia. É o que a gente vê em Mandalorian, aonde a gente não tem nenhum personagem clássico. Quando você tem, assim, é muito distante, mas você tem o ambiente que remete a esse universo que a gente gosta muito, e isso é o suficiente para se sustentar. Eu não sei, eu vou pegar o gancho aqui do que o Caruso falou. Eu acho que a grande vantagem, na minha cabeça, de você não tocar na família Skywalker é justamente prestar uma reverência a ela, no sentido de que, cara, se a gente for usar a família Skywalker, ou todo esse canon e tal, vai ter um sentido e um propósito. A gente não quer desgastar ou dilapidar tudo que foi construído ao longo de tanto tempo. Então é melhor a gente pegar outras coisas desse mesmo universo, até para ter liberdade, para fazer o que bem entender, sem ninguém ter expectativa, entendeu? Eu acho que o grande problema é esse. Foi colocado um peso muito grande, por minha parte, por parte de um monte de gente,
porque foi uma construção, né? Você mexer em figuras que já estão consagradas. Eu acho que é melhor até. Ao que você tá falando, Studart, o contrário a gente vê que funciona. Por exemplo, Rogue One, que você pega uns personagens que ninguém espera nada, caramba, surpreende pra caramba. O próprio episódio 7, né, que foi o Despertar da Força, quando você apresenta a Rey, apresenta o Finn, apresenta o Kylo Ren, também gera, né, um mega interesse e tal, né? Então, tô bem contigo nessa aí. Eu acho que a gente tem provas de que esse é o caminho. Sim, exatamente. Até na questão meio George Martin de você dispensar matar alguém, porque aí você não sabe que você realmente, caraca, essa pessoa, a gente vai pensar, vão matar quem, eu não sei se é spoiler, mas enfim, quem foi morto nos outros episódios, mas isso aconteceu porque precisou acontecer, né? Mas não foi por uma questão, se fosse por parte dos roteiristas ou dos diretores ou dos produtores, sei lá, eu acho que a galera deixaria, principalmente dos produtores, a galera deixaria quem morreu vivo por mais tempo, né? Enfim, eu acho que iam segurar mais. Agora, se é uma pessoa que você não criou vínculo ainda, um vínculo de longa data, eu acho que dá para matar e isso reforça a urgência e o drama da história. Enfim, é mais liberdade. Eu acho que não mexer no canon te dá mais liberdade. Mandalorian, até completando o que o Caruso colocou aqui, a série, né, ela consegue trazer Star Wars sem você trazer os personagens clássicos, né? Então você consegue trazer todo o clima, todo o ambiente de Star Wars. Você consegue fazer a menção, por exemplo, ao Yoda, sem você trazer o Yoda. Você coloca um novo personagem ali que acaba roubando a cena. Quem não gosta do Baby Yoda, gente? É impossível não gostar do Baby Yoda. Você se apaixona por aquela situação. Consegue mostrar toda uma história por trás dos Mandalorianos, que basicamente nos filmes clássicos ele faz uma aparição muito rápida, virou boneco e aí virou sucesso, né? Aquele sucesso que fica até difícil você entender, porque era uma roupa muito legal. E aí a coisa hoje você vê transformando numa série e contando toda uma... É muito profunda a história que eles têm. Tem muita coisa ali de universo sem você necessariamente precisar a toda hora recorrer pra força, toda hora recorrer pra Jedi, toda hora recorrer pra sabre de luz. Star Wars é muito maior do que o Jedi, sabre de luz e força. São elementos importantes, mas eu acho que tem muito mais história pra contar além disso. Rogue One também é um exemplo claro disso, que eles tá ali, a força, tá ali essas situações, mas não precisa a todo momento tá colocando aquilo na cara da gente. Eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que o problema não é a força e o sabre de luz. Eu acho que qualquer filme, não precisa nem ser Star Wars, melhora com sabre de luz e com a força, qualquer. Orgulho e Preconceito, eu acho que fica melhor se alguém ligar um sabre de luz. Eu acho que o problema é você ficar, como o estúdio estava falando, preso a esses personagens que são tão queridos do público e tal, e que mexer neles é mexer num vespeiro muito grande. Aí começa toda aquela discussão, o Luke não faria isso, mas o Luke faria isso. Cara, se a gente coloca um personagem novo, não tem esse papo de que faria ou não faria isso. A gente vai descobrir junto o que esse personagem faria. E se puxar um lightsaber pra mim, muito melhor. Eu adoraria ver uma nova história de um Jedi que não foi apresentado ainda. Um dos quadrinhos que eu mais gostava na época que era publicado pela Dark Horse era os Cavaleiros da Velha República, que era... Porra, o Paulo sabe do que eu tô falando, era tipo um milhão de anos antes e eram os caras tipo descobrindo como construir sabre de luz e tal. Cara, muito maneiro. Tem história pra isso, tem trama pra isso. E batalha de sabre de luz é sempre muito maneiro, né? Você tem toda uma bibliografia. Você tem toda uma bibliografia dos Cavaleiros da Antiga República que é fantástica. Todo um universo trabalhado em cima disso que dá pra se usar. Até a questão dos filmes derivados, né? Rogue One, Solo, estão falando, começa de novo a falar em Kenobi, que não atingiria a família Skywalker, mas estaria ali perto. Então você tem muita coisa para ser explorada no universo Star Wars, que foge dessa linha Skywalker, que é um vespeiro,
né, como vocês já falaram. Você está mexendo com o herói que o cara cresceu vendo. Todo mundo, Luke Skywalker. Quando você mexe no Luke Skywalker, você mexe naquele heróizinho lá dentro de você, que você vai, se você fizer qualquer coisa diferente do seu, você não vai gostar. Então, quando você começa a abranger outros personagens, outras histórias, fica muito mais fácil trabalhar. Fica muito menos arriscado você trabalhar e mexer no ego de alguém. Então, se for por esse caminho, eu acho que vai ser muito bem aproveitado. Eu gostaria de ver uma série live action, né, ou mesmo um filme, contando a história do início do Conselho Jedi. Né, também. Mostrando, de repente, um prequel de como foi esse início, a questão... É moda, né? Tipo assim, Billy Match faz um filmezinho ou uma série prequel, poderia fazer, de repente, Star Wars e contar essa história aí, que apesar de um dos pontos positivos de Mandalorian, apesar do Baby Yoda lá mostrar a força, é inegável, igual o Caruso falou, que qualquer filme, se você botar lá a força e sabre de luz, melhorou. E se você tiver um filme contando o início do Conselho Jedi, cara, o Conselho Jedi é uma das melhores coisas dos 3 primeiros filmes do episódio 1, 2 e 3, né, que é a segunda trilogia. Pelo menos pra mim, assim, que eu não vivi esse início, eu sou da geração que eu não vivi o Star Wars lá assistindo no cinema na década de 80, os primeiros filmes. Então, assim, a minha infância, então, tanto que eu sou um dos poucos que acha bom o episódio 1, 2 e 3. A maioria dos meus amigos acham que, né, não é bom, mas eu curto. Mas eu gostaria muito de ver uma série ou se não um filme aí contando a história do Conselho Jedi. Desculpa, você gosta de passas no Panetone também ou não? Só pra saber. Pior que eu gosto. Eu sou aquela pessoa que gosta de panetone com passas e frutas cristalizadas no Natal. Já entendemos tudo. Tá bom. Isso mostra mais sobre você do que sobre Star Wars. O Jair, nosso diretor, ele tem uma teoria que eu acho muito boa e que casa com coisas que eu gostaria de ver também adaptadas, que ele falou quando ele foi ver os filmes novos, né? Esses de agora, né? Essa última trilogia, ele queria ver algo que não tinha sido ainda bem representado, que era a República funcionando, porque a gente tem a República nos episódios 1, 2 e 3 na beira de levar um golpe, e aí depois a gente tem na trilogia clássica a Aliança Rebelde, uma tentativa de derrubar o Império para instaurar uma república que vai ter um diálogo, né, com todos os planetas e tal. E aí a gente tem um salto temporal muito grande para essa última trilogia, que mostra de novo um surgimento de um segundo império que precisa ser derrubado por uma segunda aliança rebelde e tal. E ele fala que ele queria ver esse meio aí, ele queria ver a república dando as dificuldades de você fazer uma república pacífica, com tantas raças alienígenas no meio e tal. Pensando bem agora, acho que ele queria ver Star Trek no meio do... Mas eu acho que seria também um caminho interessante, assim, de você ver, seria um outro respiro. Quais são as ameaças que a manutenção de uma república sofre e tal, né? E eu acho que isso poderia dialogar muito com os dias de hoje que a gente está vivendo. Total. Verdade. Eu acho que toda essa criação do universo do Star Wars, a gente tem curiosidade, né? Eu acho que o que vocês falaram da criação do Conselho, o surgimento da República, de repente, será que teve o primeiro Jedi? Vocês têm alguma informação sobre isso? Porque eu sou leigo nessa parte. Eu só conheço os filmes, e nos filmes eu não lembro de nada do gênero. Ele chamava Jesus. Ele veio numa Estrela da Morte. Você tem registros canônicos disso tudo. Quando você pega o que é canônico, o que não é canônico,
e o que é mais antigo, principalmente em relação aos livros e HQs, você tem muito disso, dos registros, como se iniciou a ordem, como que os Siths apareceram, toda essa questão de antes dos episódios, né, antes das trilogias, vem bem mostrado, bem documentado mesmo. Tem muito livro, tem muita HQ. O cara falou da Dark Horse, tem muita coisa, tem muito material de Star Wars que aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso, mas só de livros são mais de 300. HQs eu não sei nem o número. É muita informação que dá para você transpor para telona, ou mesmo para essa mídia que agora começou a ser abraçada, que é streaming. The Mandalorian é uma prova disso que funciona. Desenhos animados, próprias Guerras Clônicas, é fantástico, consegue contar essas histórias do né? Esse entre-meio que você faz, contando as histórias, o que está acontecendo entre um episódio e o outro. Tem muita coisa para se aproveitar no universo. É meio que nem Marvel e DC, né? Tem muito material, né, cara? E a Disney agora tá dona disso aí. Eles têm que saber cuidar e catar. Então, meu sonho vai por aí, gente. Porque eu sempre pensei assim, porque essa aventura toda se passa muitos anos atrás, numa galáxia muito distante. Eu queria que pegasse um Jedi desse, botasse carbonito, deixasse o maluco lá por muitos e muitos séculos e ele acordasse onde? Terra. O cara tá na Terra. Esse é o primeiro filme, tá? Um Jedi na Terra, pô, que mundo ridículo é esse? Ulisses ia estragar a franquia, cara. Não, esse é o primeiro filme. O segundo filme é que a gente descobre que esse Jedi aí que apareceu na Terra tá no universo Marvel. Afinal, o mundo da Disney. Caraca. Aí quer batestar a Galáctica, né? Oi? Aí você quer batestar a Galáctica, né? Cara, muitos anos depois aparece alguém. O Ulisses é o Snyder. E eu quero que essa Jedi seja a Rey, cara. Porque a gente construiu aí essa personagem sensacional e cadê ela? Não vai se mais aonde? Vai congelar essa moça aí, voltar a ficar bonita e botar ela pra dar na terra. Dá pra usar ela sem congelar, cara. Dá pra usar. Congelar por dentro. Ficar bonita congela as pessoas por dentro. A pessoa não sabe. Isso ninguém sabe dizer. Eu quero isso. Eu quero ver, porra, adoraria ver mais filme da Rey. Adoraria ver o filme lá da moça indo buscar a origem dela junto com o Finn e o Lando. Também me amarraria de ver esse filme. Vai rolar, eu acho. Pô, esse filme é maneiríssimo. A Rey eu fiquei bem chateado no episódio 8, porque assim, a apresentação dela no episódio 7 eu achei muito bacana, achei um personagem muito interessante. E gerou várias polêmicas. Agora a gente já meio que esquece, né? Porque a gente tem tantos outros problemas de verdade pra lidar. Mas a gente esquece como isso gerou discussão de mas como é que pode uma menina sem treinamento lutar contra um cavaleiro do não sei o que, Rain, blá 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 e tal. E todo mundo esquece que, cara, o Luke também era um caipira lá de Tatooine, que destrói a Estrela da Morte sozinho e ninguém nem aí, sabe? E aí eu achei que isso era muito maneiro e pra mim essa foi uma das coisas que me foi vilipendiada no filme seguinte, que colocou essa personagem que eu entendi como uma personagem independente, forte e tal, colocou ela como refém pra ser salva pelo Kylo Ren. Vai tomar na peida. Mas enfim, isso não tem nada a ver com nada que a gente tava falando, só porque eu queria ver. Não, mas é importante. É importante pontuar. Ué, mas podem fazer, meus amigos, de repente... Opa, fale. Não, pode falar, fala aí. Não, mas eu entendi que parte da trilogia, a prequel, né, era pra tentar explicar essas lacunas. Se bem que eu acho que a gente não precisa de certas explicações, né? Agora eu tô parando de pensar aqui. Tava todo mundo perguntando como é que funcionava a Federação do Comércio nos filmes, né? Porra, fico sempre com essa questão, como era a questão tributária e tal. Cuidado que fizeram esse filme sobre imposto de renda. Cara, eu vou dizer, Han Solo acho que é um exemplo perfeito daquilo que o estúdio estava falando, que irrita especialmente as pessoas por você estar tratando da origem de um personagem que é querido de todos. Mas eu me diverti com o filme, achei o filme leve, achei um filme legal e tal. Eu acho que o problema dele todo tá
em se incumbir da função de contar a origem do Han Solo. E aí vi com justificativas de tipo, Han do quê? Ah, tô sozinho, então Solo. E todo mundo, não, então é esse. É aí que mora o problema. Não. Mas o filme é divertido, cara. Ele quer explicar, às vezes, aquilo que a gente não queria saber. Não, a gente não quer saber por causa disso. Né? Tem coisa que é melhor não ser explicado, igual o Rafael tava falando aí. Tem coisa que se explicar piora. Eu acho que é o Solo um filme bem injustiçado, cara. Confesso, eu gostei muito da explicação do Solo. Aquela hora eu falei assim, caraca, como assim, gente? Eu nunca tinha pensado nisso, sério, eu não me incomodei, cara. Eu vendo, eu falei, tipo, tá. Podia mas ser pior. Na hora que o cara falou, eu pensei, tipo, ah, legal. Mas imediatamente eu pensei, todo mundo vai ficar puto. Todo mundo vai ficar puto. Sabe quando você sente que não vai cair bem, sabe? Que nem quando você vê um amigo fazendo uma piada pra gente que é do universo do stand-up também, e você sente a plateia falando isso fala, ih, virou, perdeu a plateia, ih, vai dar merda e tal. Eu ouvi isso, eu ouvi o planeta fazendo não. Mas não me incomodou também, não. Meus amigos, eu queria que a gente chegando na reta final do nosso bate-papo, queria agradecer muito a presença de todos vocês, o esforço que os amigos fizeram para estar participando aqui com a gente dessa LiveCon. Nesse momento tão complicado que o nosso país vive, em todos os aspectos, né, com essa pandemia, com as crises infinitas que a gente está aqui. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Está vivendo isso daqui, a crise as infinitas crises criadas, né? Que o Brasil é. As infinitas crises das infinitas terras. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Eu diria que todo Palpatine cai e desejo muita força para todo mundo aí, de todos os sentidos. E se ele voltar daqui a 10 anos, a gente derruba de novo. Sim. A gente só precisa achar o buraco certo pra dar o tiro. Eu acho mas que é isso, vamos atirando. Vamos atirando, uma hora a gente tá certo. Metaforicamente, claro. Por enquanto. Ou não. Pô, cuidado com esse livro aí que vocês estão querendo ler, hein? É muito importante levar a sério aí essa questão de isolamento. A gente está vivendo uma época muito difícil onde as pessoas estão achando que fatos científicos são questão de opinião, e é muito importante as pessoas deixarem de ser burras, voltarem a ter vergonha de serem burras. O fato de você achar que você não vai pegar a doença não significa que você não vai transmitir a doença. Então, cara, esse é o momento de ser nerd, o momento de estar acompanhando pesquisas científicas, o momento de estar em casa lendo revista em quadrinhos, jogando videogame. Esse é o momento da gente tirar o nosso atraso das séries que tem pra ver, os filmes que tem pra ver. Cara, se organizar para trabalhar em home office, quem conseguir, quem não conseguir, enfim, trabalhar com todo o cuidado que der. Se não tiver como, cara, procurar o auxílio emergencial, procurar ajuda e tal. Mas é muito importante pra gente poder sair dessa, a gente tem que passar por essa, a gente tem que ficar dentro de casa. A gente sai mais rápido se a gente ficar em casa. E você pode achar que você sozinho não faz diferença. Pô, vou ficar em casa, tô vendo vídeos de uma porrada de gente indo pra praia, uma porrada de gente indo pra Mureta da Urca, tomar cerveja, aí eu vou ficar em casa. Vai, ajuda. O fato de ter gente sendo idiota, se comportando com mau caratismo e com falta de preocupação com o outro, não significa que você deva somar a esse coro. Não, qualquer pessoa em casa já é um vetor a menos é menos gente que a gente contagiaria e tal. Então toda ajuda é bem-vinda. Perfeito, Caruso. Seja cara, nerd. Pegando esse gancho aí, eu li uma tirinha, acho que você vai gostar, depois eu posso te mandar, hoje mais cedo, que é assim: bem-vindos ao curso de obscurantismo. Todo mundo deve estar ansioso para queimar livros e acender tochas, porém é preciso ler muito pouco antes de entrar nessa fase. É só isso.
e, sobretudo, como o Caruso falou, acreditem na ciência. Cara, a ciência vai salvar vidas, cara. Ciência é tudo. Ciência é o que vai fazer a gente sair desse buraco. Não tem outra alternativa. É ciência, acreditar em pesquisa científica, respeitar a pesquisa científica, respeitar quem sabe, quem estudou para falar. O Paulo tá falando, o Paulo não é cientista. O Paulo tem que ficar quieto no lugar dele. Quem tem que falar é quem estudou, quem fez mestrado, doutorado, pesquisa. Esses são os caras a serem escutados. Ciência vai salvar vidas. Ciência não é uma questão de ideologia. Ciência é ciência, ideologia é outra coisa. Entendeu? Ciência é ciência. Então, e fanatismo também não é ideologia, hein? Vamos tomar esse cuidado aí. Exato. Perfeito. Perfeito. Não poderia ter falado melhor. Fanatismo não é bom pra nada. Mais nem pra política, nem pra Snyder Cut. Já fica de polêmica pro próximo. Próxima palestra. Lança granada e sai correndo. Forte abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Brigadão, tá, Caruso? Sei que você tá na correria aí. Em algumas questões. Sempre bom dar uma desopilada, conversar com a galera. Adorei esse papo aqui. A VRCon indo à frente, né? Lançou a LiveCon antes da San Diego Comic Con fazer a San Diego Comic Con ao vivo. Então estamos aqui lançando tendência. Rafael, muito obrigado, tá, meu amigo? Você e o Ulisses estiveram aqui num VRCon, acabou que a gente não conseguiu conversar muito, mas espero muito vocês dois aqui da gente fazer uma apresentação dos 3 elementos. Quem sabe aí no nosso próximo evento presencial. Dificilmente teremos um evento presencial esse ano, infelizmente, mas a gente espera que tão breve quando tenha, que os 3 elementos estejam aqui brilhando no palco, dando aquela contribuição pra gente. Paulo, um abraço pra você, irmão. Pra você também. Esperamos que o fã-clube, tanto de Star Wars quanto de Star Trek, o Paulo também é do fã-clube de Star Trek, aqui da região. Eu sou os dois. Não. Ele é Romeu e Julieta. Eu sou os dois. Eu sou Star Wars, Star Trek e Dr. Who. Dr. Who, E vamos que vamos. Muito obrigado, forte abraço. Daqui a pouquinho o bate-papo com o Rodney, galera. Valeu!